Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já arrumou a sua cama hoje? Essa é uma reflexão super importante que pouquíssimas pessoas fazem. O que a gente pouco sabe é que as pequenas vitórias, por mais que a gente as considere como pequenas vitórias, fazem com que a progressão do nosso dia possa ser extraordinária. Porque quando a gente começa logo de manhã com uma pequena vitória, com uma vitória considerável, com uma meta atingida, com alguma coisa sendo realizada, isso ativa algo no nosso cérebro que faz com que ele pense, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, com certeza eu vou conseguir fazer outras coisas. E isso é uma reflexão super interessante, porque quando a gente compreende de que a primeira meta do dia já está batida, cara, é só ir pro abraço para as demais. Então, esse é um ponto que eu queria trazer hoje aqui para você que está aí assistindo esse vídeo e tudo mais, de que as pequenas vitórias são tão importantes quanto as grandes. E às vezes a gente acaba não comemorando as pequenas vitórias só pelo fato delas serem pequenas. A gente tem uma tendência a dar muito valor a coisas que são grandes, que têm uma certa grandeza. Mas a maior verdade de tudo isso é que só quem é responsável por colocar tamanho nas coisas, ou de falar que algo é grande, ou de que algo é pequeno, somos nós mesmos. E às vezes o nosso parâmetro que a gente tem comparado às outras pessoas. Então, assim, uma reflexão, uma reflexão. Estamos aqui para refletir, não é mesmo? Então, assim, pense sobre isso. Às vezes a gente tem uma certa mania, um certo hábito de acreditar que só porque uma coisa é fácil, ela não é uma coisa valorosa. E a gente acaba ignorando o tempo que a gente demorou para aprender aquela coisa para que ela realmente se tornasse fácil, entende? Então, nem tudo que é fácil, na nossa concepção, quer dizer que é fácil de fato. Mas sim quer dizer que temos aptidão, né? Ou aptidões para poder fazer aquilo ou outras coisas, entende? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa olhar. E quando eu olho para metas, quando eu olho para objetivos, quando eu olho para o simples fato da gente arrumar a cama, a gente já está começando com uma maneira da gente formatar o nosso cérebro de que, tipo, cara, se essa coisa já está feita, as demais são possíveis de ser realizadas, são possíveis da gente concretizar também. E por aí vai, sabe? Tipo, uma vez eu vi o Whindersson Nunes falando sobre a caneta. Ele falou assim, cara, você tá vendo essa caneta? A gente não valoriza a caneta. Só porque ela é uma caneta, mas a gente não sabe o quão trabalhoso foi para uma pessoa construir uma caneta, o quanto tempo ela demorou para criar toda a composição, todos os recursos e tudo mais, e só pelo fato dela ser simples, dela ser pequena, dela ser compacta, da gente utilizar ela de uma maneira tão corriqueira, a gente não valoriza, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, eu acho lindo isso aqui. Ela falou assim, ah, mas eu passo por ali todos os dias. Eu falei, esse é o X da questão. Quando a gente faz uma coisa repetidamente, né, ou repetidamente de várias vezes, a gente acaba não valorizando aquilo ali e aquilo acaba perdendo a preciosidade que deveria ter e que de fato tem, mas que nós não damos mais a devida importância, o devido significado para aquilo. Então, quando você estiver fazendo uma coisa, por exemplo, algo com a mão direita, faça com a mão esquerda. Ou se estiver fazendo muito tempo com a mão esquerda, faça com a mão direita, para você entender de como o seu cérebro assimila as coisas. Se você passa numa rua todo dia de cima, ou melhor, de cima para baixo, passo de baixo para cima. Tente modificar as coisas e ver como o seu cérebro tem as percepções. Se você ainda não arrumou sua cama, levanta daí, sai. Para de assistir o vídeo e vai lá arrumar. Tenha sua primeira meta do dia batida já.